Olá, amados, graças e paz. Estamos aqui para estudar mais um episódio do nosso tema que tem sido de todo o coração. Iniciamos semana passada, né? Você talvez esteja lembrando, se você ainda não assistiu, nós estivemos falando sobre, num vídeo, né, na semana passada, sobre a casa do oleiro. E hoje nós vamos falar sobre outra casa. E o subtítulo, então, desse nosso estudo é Jesus na casa de Zaqueu. Então, de todo o coração, o que que significa isso, primeiramente? Lembrar que nós estamos estudando a palavra do Senhor e nós precisamos deixar de lado, muitas vezes, as nossas convicções filosóficas, até mesmo culturais, para entender o princípio da palavra de Deus e trazer para a nossa vida, então, um melhoramento, né? Como aquele vaso lá na casa do oleiro que precisou de ser transformado, nós somos esse barro em transformação que precisa desse grande artífice que é o próprio Deus para mudar nossas vidas. Mas cabe a nós estarmos nos desenvolvendo. Ele tem essa metodologia de fazer com que eu e você participe dessa transformação, dessa metamorfose, né, na nossa vida, dessa nossa metanoia, nossa mudança de pensamento, de atitude, de entendimento. Então, irmãos, o que que nós podemos observar aqui? Na semana passada, nós vimos então na casa do oleiro, quando Jeremias estava observando aquele oleiro eh, e aplica nesse processo ao discipulado, ele aplica esse processo de transformação ao que nós chamamos de discipulado, ao que nós chamamos daquilo que é um acompanhamento em nossa vida para que possamos crescer. Então, vamos fazer algumas perguntas sobre semana passada, ver se você ainda lembra. Abrimos aquele estudo, né, declarando qual é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. Qual é mesmo esse plano? Você tem lembrança disso? Plano maior de Deus? Lembra lá de Gênesis 1, 26, Romanos 8, 28, 29? É, nós temos um plano maior, né, de Deus que é ser semelhante a Jesus, né? Você tem sido semelhante a Jesus? E na casa do oleiro, o que que Jeremias viu, né? Como ele comparou o trabalho do oleiro com o agir de Deus em nossas vidas. E que aplicação nós podemos fazer para a nossa vida com Deus, né? Você tem deixado Deus trabalhar no seu coração como aquele oleiro que estava transformando um vaso que estava com um defeito num vaso especial e semelhante ao vaso perfeito? Então é assim que nós devemos agir, devemos deixar Deus trabalhar em nosso coração. Hoje, então, vamos aprofundar um pouco mais sobre o agir de Deus em nossa vida, abordando um episódio que acontece numa outra casa, né? Nessa casa, então, é a casa de Zaqueu. Vamos ler o texto lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Aproveite e leia, abra sua Bíblia, né? E faça esse estudo, essa leitura, também observando na tua Bíblia o que a palavra de Deus nos fala. E assim o texto discorre. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, diziam eles, né? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido.
E a pergunta que nós temos aqui: quais os obstáculos enfrentados por Zaqueu para encontrar com Jesus? Qual deles você considera o mais difícil, né? Você percebeu que houve algumas situações ali para que Zaqueu tivesse encontro com Jesus, né? Então Jesus estava passando por Jericó pela última vez, já que ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. É, uma multidão se acotovelava para vê-lo, mas aparentemente só dois homens foram salvos, um pobre e um rico, né? O cego Bartimeu foi o primeiro, né, estando sentado à beira do caminho, e Zaqueu, o rico cobrador de impostos, que subiu em uma árvore porque ele era baixinho. Na verdade, Zaqueu enfrentou muitos obstáculos para se encontrar com Jesus. Em seus comentários, né, o seu comentário, aliás, de Lucas, Hernandes Dias Lopes cita alguns deles, né? Qual que seriam esses obstáculos? Primeiro, o obstáculo da sua profissão. Ele era um líder dos coletores de impostos. Ele não só cobrava impostos pesados, mas também extorquia o povo. Era um ladrão, por isso era odiado pelo povo. Mas apesar disso, queria ver a Jesus. Tinha dinheiro, mas tinha também um enorme vazio no coração, que o dinheiro e o sucesso não preenchiam. Ele era rico, mas não era feliz e não tinha paz. Provérbios 15:16 confirma essa verdade. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então, esse era o primeiro obstáculo que a gente podia imaginar, que era a sua profissão e a condição que o mantinha naquele status de rico. E o status social dele realmente era muito alto, e era o segundo obstáculo. Zaqueu era rico e Jesus já havia ensinado como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Lá em Lucas 18, 24 a 27, ele fala sobre isso, devido ao seu amor pelo dinheiro. Mas Zaqueu não deixou o dinheiro, né, o impedisse de encontrar-se com Jesus. O problema não é ser rico, mas é ser amante do dinheiro. Não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Então, Paulo fala a Timóteo também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, o dinheiro em si, ele serve como uma ferramenta do bem. Mas quando há um amor ao dinheiro, ou seja, ele se torna o seu Deus na sua vida, o seu objetivo maior, a sua finalidade de vida, isso é algo terrível. E muitas vezes a pessoa alcançando um status social para mantê-lo, ele acaba então subtraindo dos outros ou de maneira irregular para poder manter-se dentro desse nível social, desse status. Então, o segundo obstáculo de Zaqueu era, evidentemente, o seu status social, que falariam dele, está falando com um mestre judeu, né? E que era um rabino e que não era bem visto, principalmente por aqueles que não gostavam das palavras de mudança que Jesus trazia e confrontava os seus pecados. O terceiro obstáculo era a sua estatura. Zaqueu era baixinho, mas não deixou que esse problema físico interferisse na sua vida espiritual. Ele queria ver Jesus, por isso subiu numa árvore, né? Quantas pessoas que deixam de buscar ao Senhor por causa de um problema de físico, né? Ou até mesmo se acham inferiores, isso é uma inverdade. O nosso Deus, ele está disposto a salvar a toda e qualquer pessoa. Então, a sua estatura, né? Zaqueu era baixinho e não deixou esse problema físico interferir na sua vida espiritual. Ele queria ver Jesus e por isso subiu numa árvore. Fez todo esse esforço. Esse foi um obstáculo também de Zaqueu. O quarto obstáculo que nos relata o Hernandes Dias Lopes é o obstáculo do orgulho. Zaqueu deixou de lado seu status, seus títulos e sua fama e subiu uma árvore para ver Jesus. Abriu mão da sua vaidade, do seu orgulho, e não se importou com a opinião e chacotas da multidão. Quantas pessoas deixam de seguir Jesus porque têm medo do que um parente vai falar sobre a sua mudança, ou que os seus colegas de trabalho, ou onde estuda, ou a própria família, o cônjuge, os filhos, e em virtude disso acabam mantendo o seu orgulho ali e não permite
mudança na sua vida. O quinto obstáculo é da multidão, né? A multidão, em dois momentos aqui, tanto quanto o cego, Bartimeu, quanto Zaqueu, estava interferindo ou buscando interferir na decisão que ele estava buscando. Então é muito comum também a multidão tentar impedir-nos de nos aproximar de Jesus. Todo mundo faz, isso é o mais natural, e as pessoas seguem tendências e modas que nem sempre são vindas de Deus e, evidentemente, trazem um afastamento das pessoas da presença de Deus. Mas Zaqueu não se intimidou com a multidão e o seu desejo de ver Jesus foi maior do que qualquer obstáculo, né? E diante dessa experiência, né, diante dessas obstáculos que nós observamos na vida de Zaqueu, eu faço uma pergunta a você. Na sua experiência, quais têm sido os seus maiores obstáculos para a conversão a Cristo? Que tem te impedido de realmente entregar a sua vida a Cristo e se transformar num seguidor de Jesus e mudar a sua vida, seus erros, fortalecer o seu caráter espiritual diante de Deus? A grande verdade nessa história é que Zaqueu queria muito ver Jesus. E Jesus queria muito salvar Zaqueu. Jesus viu Zaqueu e tomou a iniciativa de encontrá-lo pessoalmente. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido, né? E Zaqueu, na árvore, era como um fruto maduro que ele precisava colher, né? Zaqueu, desça depressa, diz ele, né? Quero ficar em sua casa hoje. Foi o que Jesus disse, porque ele tem pressa em salvar as pessoas e hoje mesmo salvar você que ainda não abriu o seu coração para ele. Espero que todos que estejam me ouvindo já tenham entregue, né, sua vida ao Senhor Jesus, dito para ele: faz de mim, Senhor Deus, a tua vontade, né? Muda minha maneira de agir. Abre meus olhos para saber o que eu estou irregularmente produzindo ou fazendo para que eu possa a abandonar, né? Então Jesus se convidou para ficar na casa de Zaqueu, e isso prova o seu amor, né? E esse amor de Jesus e o propósito urgente de Jesus em salvá-lo. A cidade inteira murmurou ao ver Jesus se hospedando com aquele grande pecador corrupto, né? E é que eles não sabiam que o prazer de Deus é perdoar os nossos pecados, seu amor é incondicional e como médico, ele veio curar os que se consideram doentes. O passado de Zaqueu era repugnante e com a mente natural achamos injusto ele ser perdoado, não é verdade? A gente acha errado que as pessoas maldosas sejam perdoadas por Deus, mas é isso que ele faz. Mas Zaqueu se arrependeu e mostrou isso por suas atitudes. Temos que aprender que a salvação não é obtida pelas obras, isso é uma verdade. Não é o fato dele ter promovido mudança no seu caráter pessoal que o salvou. Quem o salvou foi Jesus, né? Zaqueu deu a metade dos seus bens e Jesus aprovou sua decisão. Ele não foi salvo porque deu, ele foi salvo porque creu e se arrependeu sinceramente, né? Qual seria a aplicação importante dessa história? Não importa quem você é, o que você fez ou o que você faz, né, por onde andou, agora mesmo, se você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e confiar em Jesus, pode ser salvo. Por isso, Lucas termina a história apresentando a mensagem central desse episódio. Lucas 10:19, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus tinha um plano de salvação e transformação para a vida de Zaqueu. Jesus queria libertá-lo de seus pecados e de sua prisão existencial. Queria dar esperança e um futuro a ele. E Zaqueu não se desperdiçou, né? Não desperdiçou aquela oportunidade. Ele buscou a Jesus de todo o coração. Não se importou com os obstáculos e ultrapassou todos eles. Jesus bateu a porta do coração de Zaqueu e este abriu para Jesus entrar. Sabemos que Jesus abriu e Jesus entrou em seu coração por causa dos resultados visíveis que agora todos podiam confirmar, né?
No mesmo comentário de Lucas, o reverendo Hernandes Dias Lopes destaca três resultados visíveis, né? Resultados visíveis da conversão de Zaqueu. Em primeiro lugar, a prontidão a obedecer Jesus, Lucas 19:6. Zaqueu desceu depressa, ele obedeceu sem questionar e sem adiar. Levou Jesus para dentro do seu lar e deixou que ele entrasse em cada área da sua vida. Ele abriu a sua vida, sua intimidade, seu coração, sua consciência e o seu cofre. Foi exatamente isso que aprendemos na pregação, né, desse texto em Zaqueu, ali abrindo o seu coração e promovendo algo diferente. Se alguém, eis que estou à porta e bato, essa é a expressão de Jesus lá em Apocalipse 3:20, mas é para a igreja, né? Para nós, precisamos também abrir a porta do nosso coração no sentido evangelístico. E se alguém ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, e ele entrará com ele e ceará, e ele com Cristo, né? Então, Apocalipse 3:20 nos dá essa luz de interpretação, tanto para a igreja, a qual ela é direcionada, e somos nós também, como para as pessoas que ainda não abriram seu coração para Jesus. Então, temos que abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar. E se ele já entrou, não podemos eh, ter nenhuma área fechada para Jesus. Não podemos ter nenhuma área fechada. Tudo ele sabe, conhece e devemos abrir nosso coração para que ele faça as mudanças. E a pergunta que eu faço é: você tem demonstrado boa vontade e prontidão em obedecer Jesus? Essa é uma das mais fortes evidências de uma genuína conversão. E por outro lado, a resistência, a desobediência obstinada é a marca do descrente, do ímpio, né? Em segundo lugar, o coração aberto para socorrer as pessoas, no versículo 8 de Lucas 19. O primeiro sinal da conversão da vida de Zaqueu foi que ele que sempre tomou, agora quer dar. Né? Aquele que sempre tirava, que era agora abençoar. Agora não é mais a ganância e o egoísmo que governam a sua vida, mas o amor de Deus e ao próximo. Quando o nosso coração é atingido pelo amor de Jesus, o bolso, a conta bancária, a agenda, tudo se passa a ser também do Senhor. Qual seria a pergunta para nós nesse momento? Você tem sido generoso e aberto para ajudar as pessoas em necessidade? Você tem servido na igreja e tem sido fiel aos seus dízimos e oferta? O evangelho já chegou ao seu bolso? Né? Essa talvez seja uma das partes mais difíceis da conversão do ser humano, quando as pessoas têm dificuldade em abençoar vidas com aquilo que tem. E é interessante que a Bíblia diz que quanto mais a gente dá, mais a gente é abençoado. Deus mais nos permite ter para poder continuar com essa ação maravilhosa que é abençoar vidas. Em terceiro lugar, a rapidez para corrigir as faltas do passado, lá no versículo 8 ainda. Zaqueu ganhou muito dinheiro desonestamente. Sua consciência doía constantemente, mas ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as faltas do passado. Ele abandona a mentira e a esperteza nos negócios e agora quer andar na luz. Quando se converte de verdade, um idólatra se arrepende e abandona os ídolos, não é verdade? Um maldizente abandona os palavrões, um mentiroso, a mentira, um adúltero, o adultério, um homossexual, a sua homossexualidade, um viciado abandona as drogas, um ladrão deixa o roubo e devolve tudo o que não é seu, um feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem abandono do pecado. Provérbio 28:3 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Por este homem também, pois este homem, né, Zaqueu, também é filho de Abraão, termo dado para aqueles que se aproximavam de Deus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E a pergunta que se faz: quais têm sido as evidências mais fortes de sua conversão? O que foi ou está sendo mais difícil de abandonar? O que você tem vivido que tem trazido dificuldade para a sua transformação de vida, né?
Quando Zaqueu devolve 4 vezes mais ali aquilo que ele havia subtraído do povo através dos impostos, demonstra que ele era conhecedor da lei, pois a lei dizia que se alguém furtasse ou defraudasse alguém, deveria devolver 4 vezes mais. Será que nós faríamos isso quando descobrirmos que nós falhamos com alguém, né? E não cumprimos, não honramos a nossa palavra e agora temos que devolver 4 vezes mais? Eu acredito que Deus vai tocar no seu coração para que você saiba o que fazer quando observar que de alguma forma tirou de alguém aquilo que era seu de uma forma irregular. Se isso aconteceu, peça perdão a Deus e procure consertar-se, né? Procure resolver essas pendências práticas do passado de uma maneira pontual, como Zaqueu assim o fez, né? Concluímos então que a história de Zaqueu nos ensina lições valiosas sobre a vida cristã. A primeira delas é a importância do arrependimento. Zaqueu reconheceu seus erros e buscou mudar sua vida, abrindo espaço para sua transformação. Quando Jesus bateu, ele abriu seu coração e a sua casa para Jesus entrar. E não deixou nenhuma área escondida, mas confessou e abandonou e mudou de atitude, né? Deve ter sido muito difícil para Zaqueu ter que concordar que ele era uma pessoa que tirava dos outros e agora estava disposto a se corrigir, mesmo diante de um público ali da sua casa, que possivelmente tenha sido os seus discípulos de Jesus e mais alguns amigos de Zaqueu. Então, a história de Zaqueu também ressalta a misericórdia de Deus. Mesmo que tenhamos cometido muitos erros, o Senhor sempre nos estende a mão em busca da nossa redenção. Devemos nos arrepender em nossos erros e buscar o perdão de Deus e seguir pelo caminho da misericórdia, generosidade, transformação em nossas atitudes. E lembre-se sempre: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Por fim, o arrependimento e a imediata mudança de atitude são exemplos para todos nós. Zaqueu deu a metade de seus bens aos pobres e sua atitude causou um poderoso impacto na comunidade ao seu redor. Quando Zaqueu decidiu mudar sua vida, se arrepender de seus pecados, sua transformação não foi apenas individual, ela influenciou pessoas que o cercavam, inspiravam e nos inspira, né, a desafiar-nos séculos depois. O que você pode ter aprendido então com essa história de Zaqueu na casa de Zaqueu? Tua casa também pode ser uma casa de salvação, pode ser uma porta aberta para que pessoas se aproximem do Evangelho. Nós fazemos isso através das células presenciais, onde nós convidamos pessoas não crentes, não conhecedoras, na verdade, do Evangelho, para que elas possam ter esse impacto também em sua vida e de forma voluntária e de ação pelo Espírito Santo em suas vidas, compreender seus erros e serem alcançadas para Jesus. Afinal, Jesus quer ir à sua casa. Ele mesmo se predispõe a ir, como aconteceu com Zaqueu. Se você ainda não abriu a sua porta da sua casa, não abriu a porta de sua casa para convidar pessoas para ouvir através de você, do Evangelho, junte-se ao povo da igreja que tem se preparado para ter uma vez por semana na tua casa um momento especial chamado célula, onde nós convidamos pessoas não crentes para ouvir a palavra do Senhor. Minha oração é que você já tenha mudado, que você seja realmente um vaso semelhante àquilo que é o ideal, que é Jesus. Se você ainda não é, não deixe para depois, busque transformação na sua vida através da palavra do Senhor, que é o que a ferramenta, é a roda que nos faz ser um vaso melhor. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por esse encontro, Pai, online que temos tido, pelas vidas que aqui frequento, mas oramos também, Senhor Deus, para que nosso coração não fique apenas entre nós a palavra do Senhor, mas que possamos buscar aqueles que estão sedentos da palavra, buscando Jesus, como Zaqueu, como o cego Bartimeu, como tantos, Senhor Deus, que precisam de ouvir e entender a palavra de salvação para tomar uma decisão nas suas vidas.
Também a nós, Senhor Deus, faz-nos ver aquilo que ainda precisa ser qualificado para sermos pessoas numa sociedade tão corrupta como hoje, pessoas diferentes, pessoas que realmente se transformaram, que viviam de forma irregular, mas que hoje já não permitem mais isso na sua vida. Muito obrigado, Senhor Deus. Guarda-nos de todo mal. Abençoe, Senhor Deus, as nossas vidas, porque o propósito maior é ser semelhante a Jesus e por isso nós oramos, já agradecido pelo que tem feito por nós e pedindo a tua bênção em todas as áreas da nossa vida, física, emocional, espiritual, financeira, saúde, Pai, para que nós possamos ter alegria no nosso dia a dia e viver na tua presença. Minha oração é que o Senhor complete essa palavra em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre você e que você possa, dessa forma, ser um crente cada vez mais fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.